Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero gravar um segundo áudio, escrito pelo meu irmão, pastor Ananias Louveira, membro, pastor auxiliar da Igreja A Palavra de Cristo para o Brasil. Muito bem, amados, nós estaremos analisando algumas passagens da Palavra de Deus e convido vocês, ao analisar a Palavra de Deus, que vocês também analisem em sua casa aquilo que eu tenho falado. Hoje estarei usando novamente a Bíblia King James e nós estaremos analisando o livro de Mateus, amados. Mas eu quero trazer esse estudo bem devagar, amado, passo a passo, para que nós possamos entender a mensagem. Pastor Ananias me mandou 12 mensagens, mas eu ainda estou na primeira mensagem dele, quando ele falou sobre filiação e adoção. Então, nós estaremos analisando da seguinte maneira, que a Bíblia falando sobre a adoção de Jesus. Quando Jesus batizou no Rio Jordão, quando ele recebeu o batismo nas águas, também o Espírito Santo desceu em forma corpórea de um pombo sobre Jesus. Os céus se abriu, ouve-se uma voz dos céus, Deus dando testemunho de que Jesus era seu Filho amado. Mateus 3, verso 16. Está escrito assim. Vamos ver o que está escrito. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Bíblia King James, amados. Eu não tenho a Bíblia King James, eu tenho ele só em aplicativo, então por isso vocês ouvirão algum chiado quando eu mudo para voltar ao estudo, quando eu estou gravando. Então, se eu tivesse a Bíblia, seria muito mais fácil. Eu só tenho a Bíblia atualizada, Almeida. Um dia ainda eu terei uma Bíblia King James. Vindo a mensagem, amados, a mensagem diz o seguinte, que quando Jesus sai das águas, os céus se abrem e ouve-se uma voz, Deus dando testemunho de que Jesus era seu Filho amado. Os céus se abriram, ele se abriu para liberar cura, para ungir Jesus, para que Jesus pudesse exercer seu ministério. Que Jesus sai liberando cura para coxos, a visão para os cegos, a restauração para os caídos, o perdão para todos aqueles que são pecadores e que almejam ser perdoado pelo Senhor. A esperança para os desesperados. E a vida para aqueles que já estavam à beira da morte, inclusive ressuscitando aqueles que haviam morrido. A beleza pelas cinzas, o óleo da alegria pelo luto,
o sol da justiça, agora se levantaria com cura em suas asas, e dos céus abertos choveria a retidão e a bênção, em vez da maldição e a destruição. Aleluia, amados. Palavras do pastor Ananias. Antes de entrarmos em mais detalhes sobre o significado dos céus abertos, façamos uma pausa, diz eles, para considerarmos brevemente as 3 privilégios básicos que passam a pertencer ao rapaz da terra bíblica, que foi colocado como um filho adotado. Após a adoção, o filho tem estes 3 benefícios. São palavras do pastor Ananias, são palavras de um teólogo, amados. Quando ele diz rapaz, ele está falando sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. A procuração legal, quer dizer, Deus dá uma procuração legal para este filho amado, para usar o nome do seu pai. E também dá a ele o recebimento da sua herança, o uso das riquezas do seu pai. A igualdade com o pai, ao permanecer em união com ele, uso da autoridade e poder do seu pai. É aquilo que Jesus também concede a cada um de nós, amado. Ele diz: aquilo que eu recebi do Pai, eu também vos dou. Eu vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Portanto, ide, diz o Senhor Jesus. Ide por todo o mundo. Salvai, curai, libertai. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Será que Jesus demonstrou possuir isto tudo após a sua adoção? Muito bem, amados. Eu já havia dito que o livro de João explica claramente que Cristo passou a viver como Filho de Deus. Sendo assim, a maioria dos fatos importantes com relação à filiação encontra-se no livro de João. Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai. João 5,43. Pois assim como o Pai tem, disse o Senhor Jesus, assim também ele permitiu que o Filho tivesse autoridade para executar julgamento. João 5, 26 e 27. Uma autoridade desse tipo não é possível sem o relacionamento com o Pai. Eu e você só podemos exercer a autoridade que o Senhor Jesus nos concede se nós tivermos íntima comunhão com Ele. Sem a comunhão, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Pai, do Filho em nossa vida, nós seremos vazios, amado. Seremos vazios. Apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus, pregava com toda a autoridade. A palavra do Senhor diz que quando Paulo passava, a sombra dele tinha o poder, aliás, a sombra de Pedro tinha o poder de curar. Agora o Paulo, o próprio avental que ele usava para trabalhar, tinha o poder de trazer cura. E quando Paulo dava uma ordem para espírito imundo, esse espírito tinha que bater em retirada. Mas havia um homem chamado Seba. Ele tinha 7 filhos. E esses 7 filhos tentaram competir com Paulo, tentando expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso 13. Os demônios obedeceram a eles? Não, amados. Os demônios ficaram tão indignados com essa suposta autoridade que aqueles jovens
estava tentando expulsar esses demônios em nome de Jesus, que eles nem conheciam. E aqueles demônios, aquele jovem endemoniado, possuído por demônio, saltou sobre estes 7 filhos de Sevas e acabou dominando de tal maneira que eles fugiram daquela casa, fugiram sem roupa, pelado, fugiram nu e feridos. Não é o fato de dizermos as palavras, de pronunciarmos muitas vezes a palavra em nome de Jesus, te ordeno, que faz com que os demônios fujam. Mas é a unção que está sobre a sua vida. Mas se houver uma união com o Pai, se houver um relacionamento correto com o Pai, então a autoridade estará presente. A adoção faz a diferença. Deus nos adotou como filho, amado. Ele nos chama hoje de filho, mas se nós mantermos essa comunhão com Ele, nós teremos essa autoridade. E essa autoridade, ela faz a diferença. Ela é dado somente aos de estatura espiritual completa, aqueles que se tornam adultos na fé, amados. Aqueles que são criança na fé, aqueles que são jovens, que ainda que seja de 100 anos de idade, mas que se mantém jovem na fé, esse jamais irá exercer a autoridade. Não é de admirar, amados, que Paulo exortasse aos irmãos da igreja de Éfeso, para que eles não mais fossem beber, mas que crescesse em todas as coisas nele, a qual é a cabeça, Cristo. Efésios 4, versículo 14 e 15. Portanto, amado, precisamos compreender que a nós foi dado autoridade, foi dado o direito de usarmos a riqueza de Deus. O uso das riquezas, afirmamos anteriormente, o segundo privilégio da filiação era o recebimento da sua herança, o uso da riqueza do Pai. Muito cristão, amados, não consegue prosperar, não consegue superar as dificuldades, porque mantém-se como bebê na fé. Muito cristão não consegue a bênção da prosperidade porque ainda estão gatinhando na fé. Isto é ilustrado na parábola do filho pródigo, amados. Lucas 15, versículo 11 a 32. Tanto o privilégio quanto o irmão mais velho havia, aliás, tanto o filho pródigo quanto o irmão mais velho havia sido colocado na condição de filho na casa dos pais. O filho pródigo desperdiçou sua herança através de uma vida dissoluta. Após o arrependimento, ele é restaurado. A restauração, o pai faz uma alegre celebração, porque aquele filho que havia sido considerado como morto havia voltado. O irmão mais velho reclamou: nunca me deste um cabrito para que pudesse me alegrar com meus amigos. Qual foi a resposta do pai? O pai docemente respondeu para ele: filho, tu sempre está comigo, e tudo que eu tenho é teu. Veja só, amados, tem tantas pessoas que têm o direito de tudo, está na presença de Deus, tem direito de tudo, mas nunca usufruiu do seu direito. Aquele filho, ele poderia, se quisesse, fazer uma festa, pois tudo que tinha na casa do seu pai era dele. Tudo o que eu tenho é teu, disse o pai. Este
é o glorioso privilégio, amado, de sermos adotados por Deus. Na nossa filiação, tudo que o Pai tem encontra-se à disposição do Filho. Tudo o que tenho é teu, disse o Pai. Lucas 15, verso 31. Amados, pastor Ananias continua dizendo sempre a seguinte: após a adoção, o Senhor Jesus, no Rio Jordão, ele simplesmente saiu por aí distribuindo os céus. Porque faço esta afirmação, diz ele. A Bíblia diz: os céus se abriram, na qualidade do Filho, Jesus entrou em sua herança, o uso da riqueza do Pai. O armazém do Pai estava aberto para ele. A generosidade, bênção, a glória foi colocada à disposição do Filho. O Filho, aquele que era o Verbo, que se tornou carne, agora era chamado pelo Pai como Filho amado. E a glória do Pai foi escancarado para Jesus por ocasião da sua adoção. Os céus se lhe abriram. O céu, amado, foi aberto sobre a terra. Alguns anos atrás, eu não compreendia isso, amado. Eu não conseguia entender isso. O próprio Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, a qual está nos céus. João 3, versículo 13. O céu agora estava aberto sobre Jesus. É isso que representa, amados, quando que Jesus se tornou tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará no meio do seu povo, por meio do seu Filho amado. Apocalipse 21, verso 3. Glória a Deus, amado. Por glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você está vendo agora? Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos receber a adoção. A Bíblia diz que nós gememos dentro de nós, esperando pela nossa adoção. Gálatas 4, verso 4 e 5. Romanos 8, verso 23. Em nossa adoção, nós também teremos a bênção, trazendo o céu sobre nossa vida. O céu resplandecerá sobre a terra. E podemos ter a condição de compartilhar os céus com nossos irmãos que habitam na terra. É isso que simboliza a escada de Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo do seu irmão, havia enganado o seu irmão, mas ele teve um sonho, e em esse sonho ele havia enxergado uma escada que estava colocado do céu na terra. A escada não era colocada da terra para o céu. A escada, ele descia do céu para a terra. E do seu topo, que alcançava os céus, eis que anjo de Deus subiam e descia sobre ele. E ele disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Gênesis 28, verso 12 e 17. Talvez agora você já se esteja perguntando qual seria a interpretação do sonho de Jacó. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Foi isto exatamente que Jacó viu. Você, no entanto, precisa compreender a metáfora, o símbolo espiritual expresso através do sonho, o que isto tem a ver com os céus abertos. Observe João 1,51.
E Jesus lhe disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, ele é a escada, amado. Jesus é a escada. Ele pegou o sonho de Jacó e explicou ou amplificou e o esclareceu, mostrando-nos a escada que João viu era um símbolo de si próprio como sendo filho de Deus. Jesus é a escada, amado. Jesus é a escada, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Subir até a presença de Deus, temos que estar em Cristo Jesus. Então, Jesus é o símbolo da escada, o Filho de Deus, operando, movendo-se na terra, e contudo também nos céus. A escada que Jacó viu, alcançava e penetrava os céus abertos, unindo os céus com a terra. Os dois foram unidos, amados, e se tornaram um só. Isto Jesus experimentou durante o seu ministério, os 3 anos e meio como Filho de Deus. Ele trouxe os céus sobre a terra. A terra e os céus estavam unidos agora através do Filho de Deus. Exatamente como a escada de Jacó, com os anjos subindo, descendo, descendo dos céus, através da escada que era Cristo. A casa de Deus, no entanto, é outra grande verdade. Aqui não foi totalmente cumprida em Jesus. Jacó disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus. O que e quem é a casa de Deus? Será que a casa de Deus é constituída pelo prédio feito de pedra, cimento, madeira? Tantas pessoas, amados, têm gastado milhões para construir templo, chamando o templo da casa de Deus, como se fosse esse templo uma igreja de Deus. Não, amado, 1000 vezes não! Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. Você consegue compreender isso? Que você é pedra viva, edificada como templo, casa espiritual de Deus, e que o Espírito de Deus habita em você, habita em mim, habita dentro de nós. O povo de Deus constitui a casa de Deus. Nesse versículo, a forma plural, vós, é usado assim, sendo, na verdade, Paulo estava dizendo: não sabeis que todos vós, em Corinto, corporativamente, constitui o templo de Deus. Sozinho, eu não sou templo, não sou casa, amado. Sem a presença dos meus irmãos, eu não consigo ser a casa de Deus, pois eu sou apenas uma pedra viva. Mas quando estamos unidos, como uma igreja unida, como um templo, somos edificados numa casa espiritual, no qual todos nós, corporativamente, sois edificados juntamente para uma habitação, casa de Deus, através do Espírito. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e também livro de Efésios, capítulo 2, verso 22. Assim sendo, a igreja que somos nós, que somos o nosso corpo, os crentes, os cristãos, ele constitui a casa de Deus, o lugar onde Deus mora. Lembra-se que Jesus disse: onde
2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Onde? No meio de vós. Isto é, ele habita na união corporativa dos cristãos, como em todos, amados. Existe um provérbio popular que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas quando nós nos unimos, nós tornamos casa de Deus. A casa de Deus, a igreja, é um corpo vivo, constituído por muitos membros. Esta visão de Jacó foi uma visão da casa de Deus. O que então isso significa para nós? Simplesmente o seguinte: exatamente como a visão tinha o aspecto profético cumprido em Cristo, quando ele se encontrava na terra, assim também ele tem o aspecto profético a ser cumprido na igreja enquanto ela ainda estiver sobre a terra. Enquanto a igreja permanecer na terra, enquanto o Espírito Santo estiver habitando no meio desta igreja, nós somos a casa de Deus. Então, precisamos compreender o que é ministério do final dos tempos. Exatamente como o ministério de 3 anos e meio de Jesus foi cumprido, no qual Jacó viu exatamente como Jesus se tornou a porta por onde o céu pode passar e chegar aos homens, exatamente como através de Jesus os homens puderam ver os céus sendo manifestos na terra. Desta mesma maneira, os santos que atingiram a estatura completa, que atingiram a maturidade, que se tornaram maduros, que tornaram adulto na fé, alcançaram a plena, que atingiram a plenitude, a glória da adoção, terão um glorioso ministério de final dos tempos. Também, provavelmente, amados irmãos, de 3 dias e meio, ou seja, de 3 anos e meio. Nós não sabemos, amado, que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, os santos se tornaram agora também parte da escada de Jacó. Se tornaram cumprimento, amado, que Jacó viu, com os seus pés sobre a terra, e o seu topo atingindo os céus, trazendo os céus aos homens, e levando-os aos céus através do ministério da palavra, da reconciliação, que foram confiado à igreja. Jesus confiou o ministério da palavra de reconciliação para os seus servos. Esta escada de Jacó sobre os céus aberto, com os anjos subindo e descendo, é um quadro da casa de Deus, cuja casa somos nós, amados. Se retivermos firme a confiança e mantemos a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, o regozijo da esperança até o fim, a qual está no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 6. A adoção traz este abençoado benefício, as riquezas do Pai, tornando-se nossa, para que também possamos compartilhá-los com os outros. Os céus estão abertos sobre a igreja de Cristo. Torne-se a nossa porção de toda a glória, colocada à disposição do Filho, para abençoar, para elevar até os céus os homens que antes vivia sobre a maldição do pecado. Isto faz parte da glória, da herança dos santos, que o apóstolo Paulo cita no livro de Efésios, capítulo 1, verso 18. Amados irmãos, estarei dando uma pausa aqui para vos dizer, o livro de Apocalipse, capítulo 4,
o João, ele vê uma porta aberta nos céus. E ele ouve uma voz que diz para ele: vem e mostrar-te as coisas que depois desta irão acontecer. Esta porta, ele é Cristo. E esta porta está aberta desde do dia do batismo de Cristo no Rio Jordão. Esta é a que diz a voz, eis uma voz dos céus disse: este é meu filho amado. Esta porta está aberta, amado. Um dia esta porta vai se fechar. Um dia a porta irá se fechar. Nós precisamos tomar posse daquilo que nós temos direito, amado. Eu trouxe-vos umas mensagens do pastor José Jacó Vieira, e no meu último áudio eu vos disse que todos nós nascemos criatura de Deus, mas antes de morrer, precisamos nos tornar filho de Deus. E agora o pastor Ananias traz-nos uma mensagem falando sobre adoção, de sermos adotados como filho. Há pessoas que ouviram esta proclamação, ficaram chocados, ficaram sem compreender o Filho de Deus, ponderaram o espanto, a surpresa e até mesmo a hostilidade deve ter rompido simultaneamente à medida que aumentava a intensidade das conversões. Estas palavras, amado, chegaram ao ouvido dos fariseus, líderes dos judeus, o quais aguardava uma ocasião para matar a Jesus. Os judeus não queriam, não compreenderam, não aceitavam que Jesus fosse o Filho de Deus. Então, tentaram matar a Jesus. Na verdade, mataram, pois achavam que Jesus era uma blasfêmia. Diziam: porque tu, sendo homem, te fazes semelhante a Deus? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse: sou filho de Deus? João 10, versos 33 e 34. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não somente havia quebrado o sábado, mas também havia dito que Deus era o seu Pai, que ele era o próprio Filho de Deus. Se tornou semelhante ao Pai, fazendo-se igual ao Pai. João 5, verso 18. Muito bem, amados. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Provavelmente amanhã estarei dando continuidade aonde eu parei. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê graça e paz, que o Senhor resplandeça sobre a vossa vida a sua glória e seu Shekinah. Que Deus vos dê a graça e a harmonia. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, te louvando, exaltando o teu nome, dando graça, Pai, por esta ministração, por esta mensagem elaborada pelo teu servo, o pastor Ananias. Eu ainda estou na primeira lição, Pai. Não sei quanto dia poderei concluir toda a ministração desta palavra. Eu preciso compreender, examinar. Já estou 2 anos examinando, mas tenho tantas dificuldades para compreender as palavras teológicas que o teu servo colocou nesta mensagem, Pai. Mas aqui estou eu gravando. Que esta minha mensagem, a minha transmissão, Pai, possa trazer vida na alma do teu servo, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.